Oi gente, eu sou a Bela, sou professora de literatura e hoje eu tô aqui pra falar de nada mais e nada menos que literatura. Hoje finalmente chegamos ao fim com o mês das distopias e depois de ler muito livro legal, muita história top, a gente finalmente vai ler a última história que eu separei em uma muito especial pra gente finalizar o mês da distopia. Mas antes de eu contar pra vocês que livro eu escolhi, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. E se você não viu o vídeo da semana passada que eu falei sobre Exo, vai lá e dá uma olhada. Se você também não viu o vídeo que eu fiz falando sobre o que é de fato uma distopia, clica no card aqui em cima, que eu... Eita, do outro lado. Clica no card aqui em cima e vai lá dar uma olhada antes de começar esse vídeo, porque vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem do que eu estou falando. Bom, gente, pro vídeo de hoje eu decidi ler um livro que eu já li há muito tempo. Talvez não tanto tempo, assim, não foi, sei lá, quando eu tinha 10 anos, mas foi um livro que eu li há bastante tempo. Eu li mais ou menos entre 2010 e 2012, eu não sei ao certo. E provavelmente foi a partir de 2011, não tenho certeza. E eu li esse livro sem eu saber ao menos o que era uma distopia, mas foi um livro que me deixou muito tocada, então eu achei que seria interessante ler para vocês, principalmente porque o autor, o Kazuo Ishiguro, ele é um vencedor do Nobel de Literatura. Mas antes da gente falar sobre Não Me Abandone Jamais, vamos falar um pouquinho sobre o autor, o Kazuo. O Kazuo nasceu em Nagasaki, no Japão, no ano de 1954, e aos 6 anos de idade ele e os pais se mudaram para a Inglaterra. A ideia era que eles voltassem ao Japão, eu imagino que eles tenham saído por causa do cenário pós-Segunda Guerra, mas aí eles decidiram que eles iam voltar ao Japão, só que nunca aconteceu. Então o Kazuo cresceu ali na Inglaterra sob influência de muitas outras culturas, e culturas essas que são ocidentais, então a gente tem que pensar que ele não tem aquela influência oriental na escrita dele. Quando ele era jovem, ele queria ser músico, então ele tentou, ele até chegou a mandar vários materiais para gravadoras e tudo mais. Só que aí não deu certo, ninguém quis que ele fizesse ali um sucesso, ninguém quis publicar nada. Então ele decidiu que ele ia ser escritor mesmo. Ele falou assim, só não tá dando certo a música, então eu vou escrever. Que bom! Ele estudou na Universidade de Kent, na Universidade de East Anglia, e ele estudou bastante escrita criativa e coisas mais, assim, bem letras. O Ishiguro se identifica, ele se autoclassifica como um autor que quer escrever romances internacionais. E realmente ele é, né? Em 2017, ele venceu o Nobel de Literatura por conta da grande força emocional presente em seus romances, o que revela o abismo sob o nosso ilusório sentido de conexão com o mundo. Caralho! Achei profundo. Até li aqui pra vocês porque eu não ia conseguir falar igual. Mas foi o que o Nobel disse que é esse o motivo ali quando ele foi laureado com o prêmio. Bom, ele foi traduzido em 28 países, ele tem umas 15 obras publicadas, dentre elas romances, contos, ensaios e roteiros. Tudo isso aí ele escreveu aí e já foi publicado em diversos países. Em 2005, Never Let Me Go foi lançado no Reino Unido. E aqui no Brasil eu procurei e eu não achei informação sobre a primeira edição. Inclusive, quando eu fui comprar o meu livro, eu não encontrei o livro, a primeira edição e tudo mais. Foi só ali em 2016 que a Companhia das Letras lançou uma segunda edição, toda retrabalhada, toda bonita e tudo mais. Bom, gente, a edição que eu tenho é essa aqui, que é uma edição pocket, ou seja, uma edição de bolso, né? E eu comprei porque eu assisti o filme que tem a Keira Knightley, tem o Andrew Garfield, eu fiquei, tipo, meio obcecada pela história, porque foi uma história assim, eu nem vi o filme inteiro, pra ser bem sincera, eu vi metade do filme, eu fiquei, o quê? Foi porque eu comecei a ver, tava passando, e aí eu vi até o final, e aí eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, mas eu lembro que tinha um contexto sentimental ali na história que me deixou muito tocada. Então eu quis comprar, mas na época, como eu falei pra vocês, ali entre 2010 e 2012, não tinha ainda. Na verdade, eu acho que chegou até a primeira edição, eu não tenho certeza, mas eu não encontrei em português. Então eu comprei essa daqui. Ela tá até meio amarelando, se vocês olharem, porque edição de bolso, assim, ela é mais pobrinha mesmo, principalmente a da Penguin. Eles têm uma edição de bolso mais trabalhada, mas a que eu encontrei foi só essa. Tem até um marca-página aqui, que eu emprestei pra alguém, mas não terminaram de ler. Mas... então, foi só essa mesmo. E, assim, naquela época também livros em inglês era bem mais baratinho, então
eu comprava bastante. Mas agora as coisas mudaram, né? Porém, é isso, essa é a edição que eu tenho. Eu sei que a Cia das Letras tem uma edição muito mais bonita, ela é maior, assim, ela tem aquela capa boa, que é aquela brochura que não é essa aqui, que é bem bosta, mas tem aquela capa boa que você pode... que tem as abas, né? Não usem as abas, gente, senão a capa cai. Mas tem essa edição mais trabalhada, mais bonita, e eu vou deixar o link aqui na descrição da Amazon com o livro físico e o livro digital. E comprem assim porque vale muito a pena, de verdade. Enfim, vamos ao enredo do livro. A história começa com a nossa narradora e personagem Cat H, ou Cat H, ou Cat, também vamos chamar de Cat porque é mais gostoso de pronunciar quando a gente está falando em português. A Cat, ela tá contando pra gente sobre a carreira que ela teve na vida, que foi uma carreira muito longa como cuidadora. E ela tá dizendo também que eles falaram que em 8 meses ela deve parar essa carreira dela pra, enfim, virar doadora. Com o tempo, na leitura do livro, a gente percebe que essa classe de doadores, que é o que ela vai se tornar quando ela acabar o 12º ano dela como cuidadora, são os tipos de pessoas que ela cuida. Então, um cuidador cuida de um doador. Em um mundo que aparentemente pouco difere do nosso, a Cat vai nos contar sobre a vida dela, todo aquele momento até onde ela está agora, terminando sua carreira de cuidadora. E ela vai contar pra gente também sobre a infância dela, onde ela viveu num colégio interno no Reino Unido e chamado Henshaw. No colégio Henshaw, ela estudou com 2 pessoas muito importantes na vida dela e muito importantes para a história também, a Ruth e o Tommy. E uma narrativa nada cronológica, a Cat também vai contar como que era viver em Henshaw junto com esses dois, qual era a relação que ela tinha com os dois e como foi que tudo acabou chegando num ponto que estava. Ali a gente percebe que ela reencontra a Ruth e o Tommy depois de muito tempo, mas ela não fala muito sobre isso no primeiro momento. Ela narra a história como se ela estivesse contando pra gente a partir da visão de que nós somos como ela. Então, a gente já fica ali com uma pulguinha atrás da orelha. Tipo, o que ela quer dizer com isso? O que ela quer dizer através desse momento onde ela nos coloca na mesma classe que ela, com as suas mesmas limitações, como se a gente pudesse compreender o que ela está dizendo, sendo que não, a gente não tem a mesma vivência que ela, porque estamos falando aqui como leitores. Não Me Abandone Jamais é uma história muito complexa, gente. É muito complicada, é muito difícil que eu conte pra vocês assim os elementos que são importantes da história sem parecer que eu esteja dando spoilers. Mas não é exatamente um spoiler, porque são elementos que são tratados com certa irrelevância ali, em sentido de consideração entre as personagens. Então, não é realmente que eu esteja dando um spoiler. Eu já peço desculpa se parecer isso, mas de verdade não é o que importa ali. Então, não são coisas que são reveladas com alguma surpresa. São coisas que você começa a suspeitar e aí quando confirma você só, tipo, segue o baile. Mas enfim, o que a gente tem que entender na história é que Henshaw não é a única escola que possui seus alunos especiais, ela não é a única escola desse tipo. A gente vai percebendo ao todo ali que tem uma grande questão em torno de Henshaw, todo mundo gosta de Henshaw, todo mundo inveja quem estudou em Henshaw. E assim, como tem muitas escolas como essa pelo mundo, você até chega a pensar, poxa, mas por que, né? É só uma escola muito boa, muito legal. Mas não é realmente essa a questão. Aos poucos você vai pegando o que eles querem dizer. E a gente percebe que nessas escolas, não apenas em Henshaw, todo mundo tem um único destino. Todo aluno, ele não vai crescer tipo para ser um advogado, para ser um engenheiro. Ele vai crescer para ter apenas 2 destinos. Todos eles terão o mesmo destino e que se dividem em 2. Então, primeiro eles serão cuidadores e depois eles virarão doadores. Mas o que isso tudo quer dizer, né, gente? Porque eu fiquei ali lendo e falava, gente, mas que diabos? Né? Eu sei que a Cat é uma cuidadora, eu sei que em breve ela vai ser uma doadora, e aí você começa a pensar, você começa a entender o que está acontecendo, e aí a questão fica pesada. Bom, gente, mas o que realmente é um doador, o que realmente é um cuidador, né? E aí a gente acaba percebendo aos poucos, a verdade ela é oferecida de um jeito bem sutil.
Até porque, se você pensar que é narrado pela Cat e ela não é realmente uma pessoa que vê isso com os olhos que a gente como leitor vê, então ela tá falando ali de uma realidade que ela aprendeu a aceitar, ela tá falando de uma realidade que ninguém contesta, porque as crianças foram criadas dessa forma. Então a gente acaba compreendendo também um pouco do que ela tá dizendo. E chegando onde eu quero chegar, o doador, ele nada mais é do que a pessoa que, no momento em que se torna doadora, ela vai dispor dos seus órgãos para outra pessoa. Mas de que jeito isso acontece? Por que acontece? Como alguém permite uma coisa dessa? Porque pra gente é uma barbaridade. Pelo menos pra mim é. Se não for pra vocês, acho que vocês têm algum probleminha, né, gente? Mas por quê? Por que isso acontece? Bom, não sei. Vocês vão ter que ler a história. Particularmente, eu acho uma história muito pesada. Eu gostei muito, lógico. Senão eu não teria lido outra vez. Mas é uma história muito triste, muito complexa. Principalmente nessa questão de doar os órgãos enquanto você está vivo, você é criado para doar seus órgãos. Não uma vez, mas 2, 3, até 4. É complicado. Eu acho que uma das coisas que mais me chateia é que não é exatamente o modo como é feito, mas uma das coisas que me chateia é a sutileza dos elementos distópicos, porque você fica triste quando você vê a condição que a pessoa tá, você fica triste porque é bem diferente, né? Mas apesar disso, tem muito sentimentalismo envolvido na história, tem muita aquela questão, né, da condição, da nossa condição humana diante do abismo, do sentimentalismo do mundo, como a gente vê o mundo, tem muito disso nessa obra. A Cat, ela não é uma narradora 100% confiável, porque ela dá muito do que ela pensa e ela é muito geniosa, eu acho, pelo menos. Mas ainda assim, não é que ela seja louca, não é que ela seja, sabe, nada de ruim, é porque ela tá ali numa condição que impõe que ela seja do jeito que ela é, que impõe que ela seja uma pessoa que pode ser interpretada como uma pessoa dura, mas é porque ela aceita muito bem o futuro dela. Ela, não só ela, mas como todo mundo em Reishan aceita muito bem o que está acontecendo. Há momentos que mostram um pouco de deslize mental, mas ainda assim é pesado, é complicado. A gente vê muita particularidade, a gente vê muito individualismo em cada um deles e vê também muitos elementos emocionais. A história, ela é muito triste, eu não vou mentir pra vocês, eu não vou falar que é uma história super legal de ler, assim, super fácil de lidar com todas as coisas ali que as personagens passam. Na verdade, eu chorei muito, muito mesmo, assim, tinha momentos que eu simplesmente ficava ali chorando, mas eleva certos tipos de reflexão que eu mesma acabei pensando que eu sou muito grata pela realidade que a gente tem agora. Eu não consigo colocar realmente em palavras tudo isso que a gente pensou, mas são pensamentos muito importantes, eu acho. Eu passei muitos momentos ali, muitas páginas me perguntando por que a Cat, não só a Cat, mas todo mundo, por que ninguém nunca fugia desse tipo de destino, por que as pessoas aceitavam isso simplesmente. E de certa forma eu tô julgando essa personagem, sendo que é óbvio, né? Essas pessoas foram criadas desse jeito, então elas não acham que elas têm o direito de fazer qualquer outra coisa, elas não acham que elas podem realmente fugir. Então, foi um dos livros que eu mais me coloquei no lugar do outro, e é uma reflexão muito dura, eu acho, mas vale muito a pena. Em muitos momentos também eu me colocava no lugar da Cat, no lugar do Tommy, no lugar da Ruth, eu me colocava em vários lugares e aí eu pensava que eles agiam com certa frieza e por aceitar as coisas com muita facilidade. Mas então, de novo, vinha aquela vozinha na minha cabeça falando assim, mas o que você faria no lugar deles? Você faria o mesmo. E realmente, eu acho que eu faria o mesmo. Porque a gente conhece a liberdade, mas eles foram criados dentro de uma escola e eles só foram sair pela primeira vez quando eles tinham uns 16 anos. E nem saíram realmente para algum lugar muito, assim, livre. Enfim, eu achei uma história muito boa, muito incrível. Eu achei que não só os tipos de reflexão que a gente pode ter, eu achei que a gente
Mesmo que a história não seja nada cronológica, ela vai contar... A Cat conta muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que mesmo assim, a gente sabe exatamente o que a gente precisa saber. É muito bem escrita, a estética é muito bonita. E eu acho que eu me senti, particularmente falando, eu me senti como se eu fosse a cuidadora da Cat naquele momento. Como se ela estivesse prestes a concluir e eu estivesse lá junto dela o tempo inteiro. Então foi realmente uma experiência muito rica. Bom, gente, é isso. Eu indico esse livro para todo mundo que gosta de um livro com um teor um pouco mais sentimental. Não que eu tô dizendo que vai ter... É um livro bem meloso, não é isso. Mas é um livro bem rico em vários aspectos, assim. É muita criatividade, mas é muito... Trabalha muito o aspecto do eu quanto ser humano. Tem muita humanização nas personagens e isso é muito legal. Então eu indico bastante, eu espero que vocês leiam com sinceridade, é um livro muito incrível, deve ser lido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se vocês gostaram, já comenta aqui embaixo, fala pra gente se vocês vão ler o livro. Se não vão ler também, me comenta aí por quê. E não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever se você ainda não é inscrito. E se preparem, porque na semana que vem nós teremos um tema novo para o nosso mês de dezembro. Então eu vejo vocês na próxima.